Boa noite, boa noite, boa noite. Começando, estreando, quero dizer, um novo programa que é o Pode Contar. E hoje, para minha felicidade, é o primeiro programa hoje que a gente já está começando aqui ao vivo, né? Tem muitos agradecimentos para fazer. Estou recebendo um monte de ligação aqui agora, o pessoal tudo desejando felicidades, o pessoal desejando uma série de coisas. E deixa eu falar um pouquinho do programa, né, gente? Estamos entrando lá agora, exclusivamente, eu creio que seja às 9 horas, né? O programa vai ser toda quarta-feira, às 9 horas. Toda quarta, às 9 horas. E sempre vai ter a participação de alguns profissionais conosco aí. Então, muitas pessoas perguntando, Cláudio, de que se trata o programa? Esse programa é um programa que vai fazer parte da vida de muita gente. É um programa para todas as pessoas. Claro que tem umas coisas que vai ser bem direcionado para aquelas pessoas que estão começando a vida profissional agora e aquelas pessoas que estão fazendo transição de carreira, né? Eu, como analista comportamental, trabalho há mais de 20 anos também com pessoas e a gente sabe que uma transição de carreira hoje, você precisa conhecer muito do que você vai fazer, conhecer muito do que você quer, né, fazer, não basta só querer fazer, tem que conhecer onde é que você vai meter o pé. E nada melhor, juntando tudo isso, pessoas me perguntando, muitas conversas na análise comportamental falando sobre isso, e eu disse, nada melhor do que trazer os próprios profissionais para falar um pouco relacionado à vida deles profissionais, né, a vida dele profissional, e principalmente falar as histórias. Claro, toda a função, né, tem suas responsabilidades, tem suas coisas boas quando a gente faz o que gosta, mas também tem seus perrengues, né? Então, antes de você colocar o teu pé para fazer uma transição de carreira ou para começar uma carreira agora, nada melhor do que escutar os profissionais que tem muito o que falar. E eu trouxe duas profissionais que depois eu vou apresentar, mas antes eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Trouxe duas profissionais de altíssimo gabarito para conversar conosco aqui, duas profissionais que estão atuando, né? E por que eu trouxe esses profissionais hoje para cá? Quando eu comecei a falar sobre o lançamento do produto, eu abri para algumas pessoas e quem era que vocês queriam ouvir primeiro na estreia do programa Pode Contar? E o pessoal falava, eu queria escutar o pessoal da área de enfermagem, dessa área da saúde, porque a gente está entrando na área da saúde, eu gostaria de saber mais, então já sei. O nosso primeiro programa vai ser sobre a área de saúde. Está entrando aí já o nosso amigo Washington Nascimento. Boa noite, Washington, está conosco aí também. Inclusive, está dando aqui X, Aline, boa noite, Aline também. Então, os amigos, hoje eu queria agradecer também os amigos, eu até falei que ia agradecer aqui, que quando Valéria, boa noite, Valéria. Já começou a entrar o pessoal, que bom, né? Que bom, graças a Deus aí. O negócio já está começando a caminhar bem, né? E quando eu coloquei, hoje foi interessante, até pedir permissão a vocês para contar uma história que aconteceu hoje. Quando eu fui colocar no WhatsApp as pessoas para chamar para o programa hoje, numa lista de transmissão, me enrolei em alguma coisa lá e eu coloquei um ponto. Quando eu coloquei um ponto, eu passei para todas as pessoas da lista de transmissão. E aquele ponto não dizia muita coisa, né? Só um ponto. Por quê? Porque eu queria que aquilo já ficasse gravado no WhatsApp para eu passar as coisas que eu queria. E o que é que aconteceu? Todo mundo começou a perguntar, Cláudio, o que foi, toma interrogação. E eu fiquei louco lá, fui pedir até ajuda do pessoal que trabalha comigo lá também. E, enfim, conseguimos botar de novo para o negócio para. E é isso que eu queria que o pessoal fizesse, entendesse, que realmente eu estava passando só a propaganda do programa de hoje. Então, muito obrigado a vocês que estão entrando, que estão acompanhando a gente. Camila, boa noite. Camila está conosco aí também, que bom. Agradecer a vocês, né, que me mandaram as felicitações, a todos que vão ver o programa, vão assistir hoje ao vivo. Marley de Andrade, um abraço, Marley, muito obrigado. As pessoas que vão assistir hoje ao vivo e as pessoas que vão assistir também mais tarde ou amanhã gravado, né? Vai estar lá também no YouTube. Agradecer ao meu amigo e produtor Nil, que também está comigo nessa aí.
e principalmente agradecer a minha família também, que me mandou carinho aí, né? Tá conosco sempre aí, certo? Abraços aí a todos os meus amigos, tal, tal. Então, deixa eu falar um pouquinho das minhas amigas aí, que estão conosco hoje. Eu vou dar a palavra a elas também, tá certo? A mesa aqui tem meio mundo de coisa aqui, a mesa do canal. Natália Danusa, né? Enfermeira especialista, obstetrícia e saúde da mulher. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Gleice Dantas, fisioterapeuta também, está conosco aqui. Então, o papo vai ser muito bom. E eu queria que vocês, meninas, se apresentassem aí. Começar por Natália, né? Natália, fala um pouco de você, se apresenta aí para gente. Boa noite, gente. Boa noite, Geise. Boa noite, Cláudio. É um prazer. Eu sou enfermeira de formação, né, especialista em saúde da mulher e obstetrícia. Hoje eu atuo como coordenadora de políticas de saúde da mulher de um município da Grande Recife. Mas também sou enfermeira plantonista de uma emergência. E não me vejo em outra profissão a não ser na enfermagem. Aí eu costumo dizer que eu não sou só enfermeira, eu sou enfermeira e sou a gestora. Eu sinto na pele um gestor e sou a gestora de várias equipes. Entendi. Excelente. Um prazer, viu, Natália, estar conosco aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui nesse primeiro programa nosso aqui também. Gleice Dantas, muito obrigado desde já também. Gleice, fala um pouquinho de você. Olá, boa noite. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Bem, eu sou fisioterapeuta, né? Eu estou cursando a especialização de UTI pediátrica e neonatal. Hoje atuo como plantonista lá da emergência pediátrica do IMIP. E desde já agradeço novamente, né, o convite de estar aqui para compartilhar com vocês, trocar um pouco de ideia e aprender também com vocês hoje, tá bom? Que bom, que bom. Muito obrigado também, viu, Gleice? Por nada. Eu faço já seleção há mais de 20 anos, tá certo? E eu vejo muitas pessoas que vão trabalhar conosco, no grupo ao qual eu trabalho também, que muitas pessoas, principalmente muitas mulheres, elas entram lá e depois elas fazem assim. Eu estou aqui, mas eu estou fazendo um curso de enfermagem. E são muitas, não são poucas. Não. Então, assim, é uma área que eu creio que cresceu muito. É uma área que eu creio que ainda vem crescendo muito ainda, né? Tem muito a se explorar ainda, eu creio, né? Como leigo, acho uma área como a área de saúde, para mim, é um chamado. Médico, enfermeiros, eu acho que tem que gostar muito, né, para você. Não basta, porque é uma área que está crescendo, é uma área que tem muita oportunidade de trabalho, é uma área, mas, por exemplo, para mim, não serviria, porque, assim, acho lindo quem trabalha nessa área, mas, no meu caso, eu não gosto muito de ver sangue, então já estou fora do negócio. E eu acho que vocês lidam com isso, né? 24 horas aí, sei a dificuldade, né? Então, por isso que eu digo assim, é um chamado. Se eu for inventar de ser enfermeiro, eu vou me atrapalhar e vou fazer muita besteira, porque não é a minha área e não é o meu chamado. E eu queria saber de vocês o seguinte, já vou começar como vocês se decidiram Natália, como é que você decidiu a se tornar enfermeira? E a Gleice, como é que se decidiu a se tornar fisioterapeuta, né? Se isso vem de família, não, isso veio assim, não, foi algo que aconteceu na minha vida. E quando eu fui fazer lançar esse programa, eu Pode Contar, foi justamente nessas análises minhas comportamentais. Eu sempre converso com as pessoas e a gente diz, você dá mais para essa área, você dá mais para aquela área.
né? E daí a gente faz, e o pessoal, tal. Agora, você precisa conhecer bem essa área, né? Não é porque você dá para essa área e, ó, você dá mais para essa área de humanas, você dá mais para essa área aí e tal. De saúde aqui tá legal para você, pelo que deu aqui na tua análise comportamental, deu isso aqui. Então, cai para dentro disso aqui. Aí eu disse, peraí, nada melhor do que realmente trazer o pessoal, né, para os próprios profissionais para falar, né? Ó, quem entrar nessa minha área é o seguinte, tem que gostar muito, tem que estudar muito, né? Tem que se dedicar muito, tem que eu sei que até para falar com vocês era muito difícil, porque, como eu vi a Gleice aí, claro, estou virando 24 horas, cheguei agora de manhã, a Natália, a mesma coisa, eu estou saindo daqui de Pujuca, virei, né? Então, assim, eu sei que se alguém for pensando que é só glamour nessa área, botar aquele negocinho branco, né? Como é o nome? É o jaleco. Inclusive, a gente também lá na fábrica, lá também se usa jaleco, né? Só que não tem a imponência do jaleco de vocês, né? Que cuida de pessoas, de gente, né? Então, deixa eu começar por Gleice. Gleice, o que é que te levou a se tornar fisioterapeuta? Nossa, é uma história bem grande, assim, né? Porque, a princípio, quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer pedagogia, né? Porque eu achava muito lindo e tal, ser professora, ensinar, mas, assim que terminei o ensino médio, eu fui logo trabalhar, né? E aí, quando estava trabalhando, assim, eu não é que não me identificava, né? Mas eu queria fazer alguma coisa pelo próximo. Sempre quando estava no ensino médio, eu queria fazer alguma coisa que eu servisse ao próximo, porque eu gosto disso mesmo. E aí eu passava muito tempo, né, numa sala, na frente do computador, sentada. E eu disse, meu Deus, não tá dando mais e vou procurar alguma coisa. E aí eu fui conhecendo, né, a várias profissões. Minha família, a maioria, é da área da saúde, né? Minha irmã é da área da saúde, meus tios também, então já vem aí um pouco na essência. E quando eu fui pesquisar e dizer assim, o que é que eu quero agora, daqui para frente, foi a fisioterapia, né? Me encantei de verdade, assim, quando conheci, porque eu não sabia da amplitude do curso, não sabia as possibilidades que eu teria dentro da profissão. Então, quando conheci, eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Eu vou servir ao próximo e eu vou conseguir reabilitar vidas. E, consequentemente, eu vou deixar uma pessoa com uma marca, assim, né? Dizer assim, eu fui para a Gleice e fiquei boa, ou eu me trato com ela e isso me traz uma repercussão boa na minha vida. Então, foi aí onde eu encontrei, realmente, o caminho para dizer assim, eu estou fazendo aquilo que gosto, que amo, que me acordo todos os dias pela manhã para ir trabalhar e, no meu caso, né, atender as crianças. É um outro fator que eu também descobri na faculdade, que me levou a seguir a fisioterapia. Nesse caso, Gleice, você atende as crianças, né? Eu acabei entrando na área de pediatria, né? Me encantei quando entrei na faculdade. Minha faculdade me proporcionava ter vivência profissional desde o primeiro período. E quando eu estava na vivência em pediatria, disse, é isso aqui que eu quero, sabe? Aquela coisa que arrepia, você diz assim, é isso. Ô, Gleice, e para você isso foi um chamado, né? Foi uma... Porque você já quis fazer outras coisas e terminou caindo nessa área justamente, né? Por gosto, por algo que lhe atraiu, né? Isso, é uma afinidade, sabe, Cláudia? Porque quando eu até comecei a pedagogia, né, que eu queria fazer, mas depois eu disse, não é isso que eu quero ainda. E aí acabei aguardando mais um pouco para poder ter certeza daquilo que eu queria cursar. Então, quando eu entrei na fisioterapia, eu disse, não, é isso aqui. E para a pediatria, foi realmente, assim, um encontro, né? Porque até um certo período, eu só rodei na parte de adulto. E quando cheguei na pediatria, eu disse, não, é aqui, sabe? É aquela coisa que você sente que você realmente foi escolhida para
estar ali atuando com as crianças e atuando naquele setor. Que legal. Natália, como foi, Natália, que você chegou até... Parabéns, Gleice, por estar Parabéns. enfrentando essa onda aí com as crianças. A gente sabe que está um momento bem difícil. Parabéns pela sua profissão. Obrigada. É uma profissão belíssima. Belíssima, belíssima, belíssima. Só sabe que é um fisioterapeuta. Quem tem, quem precisa. É verdade. A importância do fisioterapeuta. E a história de Gleice é um pouco parecida com a minha. Só que meus pais eram professores. Minha mãe queria que eu fosse professora. E a minha vontade era muito maior desde criança. Eu, na época da escola, eu sempre procurava cuidar das crianças que tinham alguma deficiência. Uma forma que eu tinha de ajudar. Então, assim que eu saí do ensino médio, minha mãe perguntou, vai fazer o quê? Quando eu prestei o primeiro vestibular, na Federal não passei, fiquei no remanejamento. Eu disse, eu quero fazer enfermagem. Mas se você não passar, eu disse, não, mas eu vou passar, um dia eu passo. Acabei que não aguentei esperar passar na Federal, estudando numa faculdade particular. E eu digo sempre, eu também dou aula, eu digo sempre aos meus alunos, ser enfermeiro, você não pode visar o salário. O profissional de saúde, ele não existe tão fácil, e muito menos o enfermeiro. Você precisa amar pessoas, você precisa gostar de pessoas, entendeu? Porque ao se tornar enfermeiro, você vai lidar com cuidado do doente, da família, né? E envolve outras profissões. O enfermeiro, muitas vezes, ele é o psicólogo, ele é o médico, ele é o enfermeiro, ele é tudo em uma pessoa só. E minha mãe dizia assim, você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, meu pai fazia, tem certeza que é isso que você quer? Tenho. E muitas vezes eu venho de um plantão, meu plantão é na sexta-feira, um dos plantões, e aí tem dias que eu venho muito triste. Como eu trabalho em uma cidade onde todo mundo se conhece, a minha mãe faz o que foi, meu esposo faz o que foi. Hoje eu perdi o paciente. E aí a gente sente que o emocional da gente também se abala, porque a gente precisa se envolver, a gente precisa sentir o paciente. Né? A gente só sabe o que é a dor do outro quando a gente sente na pele. Com certeza. Eu tinha tudo para não ser enfermeira. Na minha família, tem pouquíssimas pessoas da área de saúde. Eu sou uma delas. Que bom. Então, realmente, Natália, foi um chamado também, né? Como você está colocando aí, né? Eu fui estagiária de emergência e quando me deparei com a obstetrícia, foi assim, eu digo sempre, eu me realizo trazendo vidas ao mundo. Quando eu estou dentro de uma maternidade, que eu estou partejando, eu me realizo. Você falou uma coisa interessante, Natália, relacionada a quem for pensando que vai entrar na área dessa para enricar, né? Assim, vai totalmente rasgar a boca nesse sentido, né? Porque realmente tem que ter muito amor, como você falou, você, a própria Gleice também, tem que ter muito amor para você estar tratando, porque você está mexendo com vidas ali. Eu vou até perguntar mais aqui na frente umas coisas para você também. Isso é bom que vocês estão falando. Vocês já começaram o programa dando um boom aqui, porque o pessoal, Sandro Matias, eita, boa noite, Sandro, que bom. Meu amigo Eliabe também está conosco aí também, que bom. Muito obrigado, Eliabe. Carlos André, meu amigo também lá de Fortaleza, o pessoal já estamos indo para longe, viu?
Estamos chegando longe aí. Marleide, boa noite, Marleide. Isso é bom porque as pessoas aqui já estão botando aqui no meu celular. Eu estou com 3 celulares aqui, né? E o pessoal está tudo fazendo perguntas aqui também. Isso é bom porque mostra, né, que não é simplesmente fazer uma prova e eu vou ser enfermeira ou vou ser fisioterapeuta, né? Tem que ter muito amor pelo próximo. E hoje a gente vive num mundo muito egoísta. Não sei se vocês concordam comigo nesse sentido. É um mundo muito egoísta que as pessoas hoje só pensam exclusivamente nelas, né? E o outro fica para depois. Então, primeira minha, segunda minha, terceira minha, tal, tal. E imagina uma pessoa que entra com uma visão e uma mentalidade dessa para cuidar de outro ser humano. Eu acho que não bate, sabe? Então tem que ter amor mesmo, sabe? O salário atrasou, claro que todo mundo, ninguém vai. A gente precisa de dinheiro para se sustentar, óbvio, né? Mas eu acho que essa questão de vocês que trabalham muito na saúde é aquela tal coisa, assim, o dinheiro atrasou, tá, mas o meu paciente ele não pode, ele tem que estar bem, ele não tem que estar fazendo meu, né? Eu posso estar passando o que for, ainda não entrou o salário na conta, né? Mas o meu paciente aqui não tem nada a ver, né, com essa parte financeira do negócio, né? Porque às vezes eu creio que vocês se apegam até pelos próprios, como a própria Natália falou também aí, até pelos próprios pacientes, né? Quando perder um paciente, né, tal, aquela coisa toda. Então, meninas, outra coisa também, vou pular para outra pergunta também. Ouvintes também colocaram aqui e bateu com a pergunta que eu também queria fazer. Como foi a trajetória de vocês até chegar onde vocês estão hoje? Pode começar até por você, Natália. Para você chegar hoje onde você está, qual foi a trajetória? Natália agora arrumou o trabalho, vai começar agora, mas o que que tu fez para chegar já e começar a trabalhar nessa tua área? Eu passei por isso, fui fazer um estágio, fiz uma faculdade disso, fiz... Não, fiz As pessoas que estão faculdade, querendo chegar onde Natália está hoje, precisa fazer o quê? Como foi a tua... primeiro, como eu já disse, precisa amar o que faz, amar pessoas. E eu fui estagiária e tive como preceptora, para mim, uma das pessoas, das enfermeiras que eu mais admiro na vida, né? Então, minha amiga. Desculpe a minha ignorância, o que é preceptora? É a pessoa que me acompanhava nos estágios, a Ah, enfermeira sim, que me acompanhava. sim, sim, sim. E eu sempre fui um pouco rebelde, tá, Cláudio? Sim. E ela pegava muito no meu pé. Ela pega no meu pé até hoje. Então, assim, ela me cobrava o horário que eu chegava, o horário que eu saía, todas as minhas atividades de estagiária pelo pé. E eu digo sempre, eu devo, o nome dela, eu vou até falar o nome dela é Marcele, é uma das melhores enfermeiras que eu já conheci. Até hoje tenho várias amigas, mas ela é sensacional, como enfermeira de ponta, como gestora. E eu era enfermeira da emergência e em 2018 eu fiz a pós de obstetrícia, foi quando eu disse é isso que eu quero. E fui pega de surpresa com a pandemia. E junto com a pandemia eu fui pega de surpresa novamente por um câncer de colo de útero. Você? Eu, aos 30 anos, aos 29 anos. Então eu disse, meu Deus, e agora? Mas tratei, fiquei bem e continuei trabalhando. E desde a descoberta, se eu já me dedicava ao meu trabalho, se eu já queria me especializar, eu disse, não, agora eu preciso trilhar um caminho. E nesse caminho, eu já vou na segunda pós-saúde da mulher, né? Eu viajo para fazer, viajo para congresso, fórum, onde tem assunto relacionado à saúde da mulher, eu vou. O ano passado eu viajei 3 vezes, né? E no final de 2021, eu fui convidada a ser coordenadora de saúde da mulher.
isso já era enfermeira da maternidade, e aí me convidaram, e eu aceitei. E aí eu sempre falo, é uma política muito grande, de início eu tinha muito medo, Entendi. mas durante esses 2 anos que eu estou como coordenadora quase, a gente tem ganhado muito, né? A gente tem trabalhado bastante, diminuindo muitos números com a prevenção do câncer de colo. E eu passo sempre para os meus alunos, que também sou preceptora, de alguns alunos que fazem faculdade, eu digo sempre, sigam os passos de quem vocês mais admiram na profissão. Ame primeiro o que vocês fazem e sigam os passos de quem trabalha correto. E pense sempre que aquela vida é o amor de alguém. Aquela vida é É, importante para alguém. Eu sempre digo assim, eu não suporto ver um profissional de saúde, seja ele de qualquer profissão que seja, se reclamando na frente de um paciente. Eu digo que é uma coisa que a gente não pode fazer se reclamar na frente de um paciente. E assim, hoje eu, além de coordenar a saúde da mulher, eu coordeno 2 centros, o Centro de Referência da Mulher e o Centro Infantil. E é dizer assim, como é que tu consegue? Eu trabalho 12 horas todos os dias, no mínimo 12 horas todos os dias, fora os plantões. Acho que não tem vida, eu digo tem. Mas o serviço só funciona se a gente estiver dentro dele. entendi. Mas o SUS não presta, eu digo presta. O SUS presta. Quem não presta são as pessoas que trabalham no SUS. Então, o meu serviço tem que ser diferente. Entendi. E é linda a história, né? É uma história muito A gente bonita. sempre é assim, tua amiga é a tua crocs. Eu digo, a minha crocs, ela nunca me deixa falhar, porque se eu estiver no centro da mulher e a maternidade precisar de mim, eu não preciso estar de salto para ir para a maternidade, eu só preciso estar de crocs. Entendi. Ótimo, Natália. Excelente. Parabéns aí, né, pelo trabalho. Gleice, eu também queria ouvir, Gleice, essa trajetória, Gleice. Como foi essa sua trajetória também? Bem, a minha trajetória, né, tá bem no início, né? Eu me formei recentemente, mas a minha trajetória acadêmica, né, eu sempre falo para quem vai começar que é o momento que a gente já inicia fazendo as nossas plantações, né? A gente vai colher os frutos do que a gente, né, passou na faculdade assim que se forma, né? Eu entrei numa faculdade de metodologia ativa, né, uma faculdade aqui do Recife, e é uma faculdade que prepara o aluno, né, para que o aluno tenha essa, já desde o primeiro período, uma experiência profissional, uma desenvoltura na área, e eu aprendi bastante, né, no decorrer do curso. Tive vários profissionais de referência, como a Natália falou, a gente tem, né, nessa trajetória sempre um profissional que a gente vai se espelhar, que a gente vai dizer, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa, né? Eu tive vários profissionais, né? Meus estágios eram todos feitos já lá no IMIP, né? Porque era o hospital da casa. Então, a gente eu fiquei nesse processo de aprendizagem lá, e fui estudando e me capacitando durante o período, né, dessa formação. Assim que me formei agora recentemente, antes de me formar, na verdade, eu comecei a pós-graduação, né, na área que eu queria, que era UTI, neonatal e PED. Então, a gente foi trabalhando, estudando, se empenhando, e assim que me formei, surgiu a oportunidade de trabalhar onde foi a minha escola todo o período da faculdade. Então, para mim, foi um privilégio, né? Acho que foi a consequência daquilo que a gente plantou durante a graduação. E aí, quando me formei, tive a oportunidade, hoje estou trabalhando lá, estou bastante feliz, né? Por essa oportunidade que tive, e estamos dando o nosso melhor, né, para as crianças que estão ali. Que bom, que bom. Natália, e eu creio que às vezes a gente pensa assim,
Ah, a Natália já está como fisioterapeuta. Bicho, foi tão rápido, mas não sabe, não é, o que passou, né, Natália, para chegar, começar os estudos, terminar os estudos, que já começa daí, né? Tanto Natália como, desculpa, Gleice. Gleice e Natália também. Porque os estudos, você também tem que gostar muito também da área, porque não é chegar e começar a trabalhar, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser fisioterapeuta, começar a trabalhar. Tem por trás tem todo né, uma, como é que está o nome? Uma responsabilidade, tá entendendo? Um amor também, querer estudar, gostar de ler, porque eu sei que vocês leem muito, eu sei que vocês se dedicam muito na parte dos estudos, porque é algo que sempre vocês têm que estar antenada com o que está acontecendo aí fora, né? E essa área de saúde, ela não para, é sempre colocando algo a mais, é uma vacina, é isso, é aquilo, né? E relacionado a essa coisa que eu falei agora da responsabilidade, eu queria já continuar contigo, Gleice. Sobre como foi a trajetória, a gente falou agora, sobre as responsabilidades que vocês têm nessa área. Porque eu costumo até dizer no trabalho, quando a gente coloca alguém como líder, não sei se vocês já trabalharam fora, Gleice, eu sei que já teve outros empregos, né? Fora o que ela hoje exerce, a profissional que ela é. Não sei a Natália, mas a Gleice eu já conheço. E Gleice, você sabe que dentro de uma empresa normal, até a Natália, que hoje ensina também, né? É professora, né? A Natália. Ainda tem tempo para ser professora, né, Natália? A gente procura uma hora. Então, o que é que acontece? Aí o pessoal fala assim, quando a gente bota alguém para líder, né? Você quer ser líder desse pessoal aqui? Você quer liderar, né? Dentro desse departamento? Aí eu quero, por quê? Porque o líder vai ganhar mais, porque a gente vai ter um bônus a mais na liderança, tal, pronto. Isso acaba, porque ele só está visando o dinheiro, mas não está visando a responsabilidade da função que ele vai exercer, né? E isso não vai garantir que ele vai ter resultado lá na frente ou não. Então, quando a gente sempre coloca, eu sempre falo, quando a gente coloca, não que a gente não precise, mas quando a gente coloca o dinheiro na frente de qualquer coisa, eu vejo muito isso, sabe? A tendência não dá certo. Porque a gente cansa quando a gente faz algo que a gente não gosta, né? E eu queria saber de você, Gleice, qual é a responsabilidade que tu pode passar para a gente da tua função? Na minha função hoje, né, eu tenho essa responsabilidade aqui. A minha função, né, como fisioterapeuta, eu trabalho numa emergência. Eu dou plantão numa emergência, né? E, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Como a Natália falou, e ela bem sabe, é o local que a gente tem que ter maior decisão, né? A gente é o local que o paciente ele chega, às vezes, muito mal, e a gente precisa tomar uma iniciativa rápida ali, né? Tomar uma decisão, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, hoje eu atuo como fisioterapeuta, né, na emergência, e aí eu trabalho mais nessa parte respiratória, né? A gente sabe que existem crianças que precisam de ventilação mecânica, que são entubadas, são crianças que chegam com... Agora que a gente está tendo um surto, né, no nosso estado, de bronquiolite, de asma. Então, a gente trabalha com essas crianças, né, essa parte mais respiratória, né? E é muito bonito a nossa profissão, né? Porque a gente consegue, às vezes, evitar que a criança ela seja entubada, que essa criança, né, ela vá ter uma piora do seu quadro clínico. Então, eu acho, assim, que é muita responsabilidade, né? Como a Natália falou, a gente está tratando de vidas, e muitas vezes de vidas que só tem 20 dias, 10 dias, mas que já pegou essa bronquiolite. Então, assim, às vezes é um filho muito desejado pelos pais. Então, assim, é todo o cuidado que a gente deve ter. E, como você falou, Cláudia, eu não... o profissional que visa o que vai ganhar, ele é um profissional muitas vezes frustrado,
é mais um profissional que trabalha porque ama aquilo, não tem dinheiro que pague, sabe? Eu sempre falo isso. Então, eu tenho uma quantidade exata para atender de pacientes, mas se eu vejo que outros pacientes estão precisando, eu fico no serviço, sabe? E eu realmente atendo aquelas crianças, porque a gente pode dar uma qualidade de vida. Então, se eu fosse visar somente aquilo que recebo, por quantidade de pacientes, eu jamais iria dar atenção para essas outras crianças, né? Mas não, a gente até inclusive a gente tem uma vivência na faculdade justamente disso, de ter empatia pelo próximo. Eu acho que a palavra principal, acima de tudo, é empatia, né? E se fosse meu filho, será que eu negligenciaria ou que eu não faria um atendimento? Então, eu penso muito nisso na hora de executar a minha função, né? Que é muito importante, de muita responsabilidade. É verdade, principalmente mexer com criança, porque eu costumo dizer que tudo na vida é emocional. Tem o cunho emocional, tá entendendo? Existe a razão, existe, mas o emocional, eu acho que ele faz parte já do ser humano, né? O ser humano, ele é emocional, né? E eu imagino você, por exemplo, as pessoas, a gente tem filho pequenos, que tem filho pequeno, né? A gente vê quando está doente, né? A mãe, principalmente a mãe, o quanto, né, tal, aquela coisa. Imagine você lá tendo que cuidar da criança, tá entendendo? E indiretamente ou diretamente, não sei, posso até estar falando besteira, mas tem que cuidar até da mãe também, porque entra no desespero em alguns momentos, na verdade, e você tá ali para cuidando da criança e às vezes a mãe tá ali também perto e sabe, termina, você não sabe mais quem tá tão doente, se é a mãe, se é o filho. Eu digo por também em hospitais, né? E enxergar isso muito relacionado às pessoas quando levam os filhos pequenos, né? Que se encontra nessa. é, eu até posso citar a minha mãe, ela já passou por 3 UTIs de uns anos para cá. E essa mais recente foi uma UTI de Covid. E assim, rapaz, como se Deus tivesse colocado muitas enfermeiras, sabe, para ajudar a gente, médicos também, de ligar para a gente, falar da situação, tal, tal. E você fica olhando, caramba, ele não tinha para que ligar para a gente, né? Então, são tantos pacientes, né? O dia todinho nisso, aquela pegada. E a pessoa ainda chega para a gente, não se preocupe, ainda dá uma palavra lá para você, tal, tal. Sabe, enfermeira chegava, via lá, a gente, tudo doente, né? Eu, minhas irmãs, tudo com ela lá, tal. Na hora que ela estava no quarto. E a gente, todos nós, lá, minhas irmãs comigo lá também, e a gente ficava naquela, tipo, tá todo mundo doente aqui, não só ela não, tá todo mundo doente, né? Então tá ela, tá eu, tá minhas irmãs, tudo doente com ela. E as enfermeiras chegavam e davam uma palavra para ela, mas também falava pra gente, sabe? E conversava, e ficava rindo. E eu fiquei, assim, é uma profissão que realmente você tem que amar muito, né, pra estar ali, porque eu acho que é 24 horas mexendo com o emocional de vocês. Eu queria também fazer essa mesma pergunta para. Eu até me falei demais aqui agora, vou deixar vocês falarem. Essa mesma responsabilidade para a Natália. Natália, e a tua responsabilidade? A gente ouviu agora Gleice, eu queria ouvir você também. Eu tenho várias. Eu tenho várias responsabilidades, mas a minha, hoje, que eu sempre digo, a minha principal responsabilidade é tirar as mulheres de risco da margem do câncer de colo e de mama. Aí eu sempre digo, eu posso dizer como referência, como profissional e paciente, o quanto dói um diagnóstico desse. Além de coordenar as equipes, apaziguar os conflitos, capacitar as equipes, que eu digo sempre, quando você for colher uma citologia naquela paciente, pense que pode ser algum parente seu. Colha com cuidado, porque uma coleta de citologia salva vidas.
Um exame de mamografia salva a vida. Então, assim, eu tenho outras Outras atribuições, responsabilidades também, né? mas a principal responsabilidade, além do pré-natal, é diminuir o número de câncer de colo no município e de mama. Hum. Então, assim, eu trabalho muito em cima disso. A gente treina bastante. Eu pego muito no pé. Pego no pé da biomédica que é a lâmina, pego no pé da enfermeira que colhe a citologia, pego no pé do motoqueiro que leva a lâmina. Então, assim, Natália cobra. Não, Natália cobra. Porque Natália teve câncer. E Eu Natália imagino. sabe toda a dor que a família e o paciente passam. E um diagnóstico precoce, ele salva uma vida. Se eu estou aqui, estou bem, por conta de um diagnóstico precoce. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. E eu tento o máximo passar para as minhas colegas enfermeiras a responsabilidade de cada território. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Se fosse sua família, um pré-natal mal feito, ou se você é gestante, essa mulher pode perder o filho. E, infelizmente, a gente ainda encontra profissionais que trabalham só pelo dinheiro. Não visa a qualidade. E eu digo sempre. Eu até fiz um comentário com um colega da escola que eu dou aula, e disse assim, às vezes eu me preocupo com o profissional que a gente coloca na rua. Quando você para pensar nos seus alunos, você diz assim, poxa, eu vou ter que colocar esse aluno para a rua, e se um dia for um parente meu? Então, É assim, verdade. eu sempre falo isso, quem trabalha com saúde tem que ter muita responsabilidade. Aí meu esposo fala, minha mãe fala, uma hora dessa que vem chegando, eu digo, mãe, porque se eu não estiver lá, alguma coisa pode passar em branco. Então eu só saio quando fecha. E eu acredito que a gente pode fazer a diferença. Ô, Um Natália, profissional responsável muda a vida de muita gente. com certeza. E dentro disso que você está falando agora, Natália, eu vou pegar esse deixa contigo. Você falou agora assim, chega tarde, né? Às vezes, poucos dias aí que a gente passou, eu vi realmente pelo que eu entendi, tua carga horária também, né, de virar, de chegar tarde, aquela coisa toda. E como é que vocês lidam com essas situações estressantes, né? É, o emocional desafiadora no dia a dia de vocês? Como é que vocês lidam com isso? Porque vocês realmente, tanto como a Gleice, como você, vocês se doam muito pelo que a gente vê, né? Então, você que está querendo agora ser enfermeira, você que está querendo aí também ser uma fisioterapeuta aí, pense bem, olha bem o que a Natália tá falando, a Gleice está falando, é linda a profissão, cuidar de gente, né? Aquela coisa toda, mas como nós estamos falando aqui, tem algumas coisas que é essencial. Primeiro, né, eu acho que o chamado, segundo, gostar de gente também, né? Ter empatia, como as meninas falaram aí. E, Natália, e aí, como é que você lidar com as situações estressantes, que mexem com o teu emocional nesse dia a dia? O que é que você faz para a carga? Eu sei que a carga é grande, né? Por mais que a gente goste, mas vocês estão lidando com pessoas, estão lidando com a parte emocional. Se você É perde um muito, paciente, como você mesmo falou, você fica mal. E como é que vocês lidam com isso? em questão da parte estressante, Cláudio, é o mais difícil. Aí eu digo sempre que às vezes a gente se estressa mais com o funcionário do que com o paciente. A gente precisa, às vezes, respirar fundo, engolir o seco, para a gente poder voltar renovado. E o emocional é o mais difícil. Para mim, o emocional é muito difícil. Às vezes a lágrima vem no olho e ela tem que secar,
que a gente precisa passar força para o paciente. Pegar o paciente e dizer, senta aqui, quer falar? Fala que eu vou te ouvir. Você às vezes está numa emergência, chega uma criança vítima de estupro, você tem que ouvir a criança, a mãe. E às vezes o estuprador chega, você tem que ficar olhando a vontade que você tem de pegar no pescoço e torcer. Mas aí você tem que ir pelos meios legais. Eu digo sempre, não é fácil. Trabalhar com o ser humano não é fácil. E às vezes vem um paciente que vem só tirar a paciência da gente, mas a gente precisa, mas a gente precisa também mostrar para o paciente que vem estressar, PRA, que a gente também tem nossos direitos, né? Existe uma lei, Claro. a gente não pode ser desacatado do nosso trabalho. E eu digo sempre, onde eu trabalho, eu coloco a lei atrás. Eu não trato ninguém mal. Aí hoje até uma colega disse, Natália, até para você dar um fora em alguém, você é sutil. Aí eu até falei para ela, Dani, eu tento não tratar ninguém mal para ninguém me tratar mal. Agora, se me trata mal, eu tenho educação, que a pessoa não tem o problema dela. Natália, essa semana eu vi alguém falar sobre elegância. E eu acho que é o que está faltando a gente. E não a elegância, tá entendendo? De você vestir uma roupa bonita, estar elegante, tal. Não. Eu estou falando da elegância da educação. Ser elegante com as pessoas, né? Estou nem falando agora nas pessoas a qual você cuida, né? Os enfermos, aquela coisa, mas do ser humano para o outro. Eu acho que necessita hoje, como eu falei daquela questão do egoísmo, né? Que a gente está num mundo muito egoísta, as pessoas estão muito egoístas, né? Estão muito doentes também, né? Mas a elegância, eu acho que está se perdendo, sabe? Às vezes a pessoa fala é interessante para dar um bom dia, você dá um bom dia da forma de dentro que o coração dela tá cheio, né? É tipo um bom dia, tipo assim, né? Tô dando por obrigação, mas não é, né? Eu tô chegando aqui, eu tô dando um bom dia, mas hoje eu tô virada, hoje eu tô e você, então assim, às vezes e até uma forma de tratamento, a deselegância, né? Eu acho que falta muito isso, né? Dentro disso, deixa eu também perguntar a Natália, para não fugir ainda do que eu te perguntei agora sobre essa questão. E você, Gleice, como é que você faz? Mesma pergunta que eu fiz para a Natália. Como é que você faz para trabalhar essa tua parte emocional? Porque eu também sei que você trabalha com crianças, principalmente também crianças, né? E como é que você desopila? Como é que você bota isso para fora? Tem algum trabalho? Faz terapia? A gente que trabalha com gente, como eu trabalho há mais de 20 anos, a maioria de amigos e amigas psicólogos meus fazem terapia. Então eles trabalham com terapia e fazem terapia também, né? Porque trabalha com gente. Então a gente que trabalha com gente sempre se fala que por trás da gente também tem que ter um terapeuta. Né? E você? Assim, são muitos desafios, né, que a gente tem. É. Tanto na parte emocional, né, quanto no dia a dia de trabalho, né? Nós temos escalas de trabalho muitas vezes exaustivas, né? E traz um estresse emocional, tem muitas perdas também que a gente acaba tendo ali no dia a dia, e a gente tem que saber lidar com isso, né? A terapia é um caminho que eu tenho para meio que desconstruir, né? Ou me ajudar a estar calma, a estar durante esses momentos de estresse. Durante a minha vida acadêmica também, eu tive esse acompanhamento, né? A faculdade nos proporcionava, porque a gente lidava, né? Mesmo no período acadêmico, a gente estava lidando com morte todos os dias, com situações, querendo ou não, que podiam trazer repercussões no nosso psicológico, né? Então, foi quando eu iniciei, de fato, a terapia na faculdade, e até hoje eu tenho esse acompanhamento. Mas, assim, como a Natália falou, realmente a gente precisa, né, estar ali levar todos os dias com a gente uma fase,
né? Porque a gente sabe que vamos ter, exemplo, a criança. Vou trazer um exemplo bem clássico. Às vezes a criança precisa de um suporte maior, né? E aí a gente vai comunicar à mãe, aí a mãe se desespera, né? Então, a gente também tem que estar pronto para atender essa mãe, para explicar, para saber falar e dizer para ela por que o filho dela está indo para estar precisando desse suporte maior. Então, a gente tem que estar centrado, né? Quanto pessoa, mas também quanto equipe, para todo mundo estar naquela mesma sintonia e a gente acaba ali fazendo com que aquela mãe entenda e fica tudo bem. E é sobre isso, sabe? Mas é importante. Eu vejo que o profissional de saúde, não só o profissional de saúde, né? Mas outros profissionais, realmente a gente precisa ter esse momento da gente, né? De terapia, realmente. Que bom, é verdade. Não, e é necessário, né, Gleice? É muito necessário, né? Eu ainda tenho um bocado de pergunta para fazer aqui a vocês e só falta no instante passou, né? Você vê, né? Como o programa, quando fica muito gostoso, muito bom, né? Creio que eu estou recebendo um bocado de mensagens aqui por esse outro celular aqui e é super interessante. Então o pessoal está fazendo um monte de pergunta aqui que eu não tem como fazer, porque eu também tenho as minhas aqui que eu preciso fazer também, né? Eu vou correr aqui para que a gente possa conseguir ver se eu tiro isso de vocês ainda aí. Uma das coisas também que me perguntaram e que eu também coloquei aqui, que é a questão do trabalho em equipe dentro dos departamentos de vocês, das funções de vocês. A gente sabe numa empresa normal, assim, numa empresa que não é da área de saúde, né? Empresa que eu falo não é da área de vocês. O trabalho de equipe, não é toda empresa que tem um bom trabalho de equipe. Sempre tem alguém que está puxando o tapete de um, né? Sempre tem o outro que quer o lugar daquele, aí faz as coisas não tão... Né, quer cortar o caminho, né? Fazer alguns atalhos que não é bom, né? Nem para ele, nem para a vida dele, como se diz. Então, eu sei que acontece muito aí. Eu queria saber de você, Natália, como é trabalhar na tua função, se existe esse trabalho de equipe, existe essa ajuda para você também, viu, Gleice? Quando a Natália terminar, eu queria ouvir de você também. Eu, como coordenadora do Centro da Mulher do Centro Infantil, por incrível que pareça, eu acho que eu sou uma das coordenadoras mais exigentes, mas também sou uma das coordenadoras mais queridas. Mas aí eu sempre digo que o gestor ele precisa ser apaziguador de conflitos, né? E eu digo sempre, a área de saúde tem muita mulher. E onde tem mulher tem fofoca. Mas eu digo aqui no centro é diferente. Tem muita mulher, mas eu não quero fofoca. Então, assim, a gente se junta, no final da tarde a gente lancha, a gente conversa, a gente brinca, mas no horário do expediente é cada pessoa no seu setor. E quando eu escuto um zum, 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 uma intriga, eu digo, chama, vem cá, vamos conversar. Aqui ninguém é obrigado a se amar, mas aqui é obrigado a se respeitar. Vamos se respeitar. E acabou essa conversa. Vamos apaziguar isso aqui dentro não existe, é tudo maravilhoso. E assim, eu tenho uma equipe maravilhosa. Sempre, uma equipe maravilhosa. Mas eu não posso deixar de dizer que é difícil. Aí, Natália, Gleice, desculpa. Sim, diga, desculpa, Natália. Eu digo, não, conversa, eu não estou perto. O diálogo é muito importante, né, Natália? Nesse caso também, né? A gente não pode alimentar o que não presta. Gleice. O trabalho de equipe, né, é um trabalho multidisciplinar que a gente fala, né, dentro do hospital, é muito importante. Porque eu dependo da enfermagem, a enfermagem depende de mim, a gente precisa do médico, precisa do nutricionista. Então, assim, é uma equipe realmente multidisciplinar. Então, a gente se reúne para discutir o bem-estar do meu paciente, né? Então, a equipe toda tem que estar muito... as informações precisam estar muito amarradas para que eu possa dar qualidade de vida para o meu paciente. Então, trabalhar em equipe, para mim, é fundamental, principalmente quando a gente vai trabalhar multidisciplinar. Então, entender a função de cada um ali, né, em pró-paciente. Então, para mim, isso é fundamental. Hoje, a gente trabalha desta forma
para que o nosso paciente ele possa ter uma qualidade no atendimento. Legal. Então existe o trabalho em equipe, né, na área de saúde também, né? Agora tem uma pergunta, tinha várias perguntas, mas só que a gente já está terminando o programa aqui, mas eu queria fazer essa aqui, que era justamente como é que vocês lidam com os pacientes que estão com medo, ansiosos ou com dificuldade de entender o seu tratamento ou procedimento. Que eu acho que é uma das coisas que vocês mexem com isso direto, né? Então o paciente está com medo, está ansioso de fazer determinado procedimento, ou tomar um remédio, ou fazer. Se vocês sabem que tem que fazer aquilo, eu creio que vocês se deparam muito no dia a dia com isso. Aí, como é feito esse trabalho? Hein? Vocês, tipo, olha, vem cá, né, vou conversar com você, não é isso, aquilo. Ou simplesmente vocês, certo? Olhe para lá e tome a injeção. Ou não. Ou, né, dá uma conversada, ou leva para algum setor para conversar. Como é isso? Ou é vocês mesmas que têm essa responsabilidade de cara a cara com o paciente lá, com a mãe da criança, né? Ou lá na parte natal, ele disse assim, não, a responsabilidade é minha, eu vou chamar para mim, olha, tem que fazer isso por causa disso. E vocês têm essa autonomia, né? Sim. De... Como Na se diz assim, joga essa responsabilidade para mim e é assim que vai ser feito. Não, eu acho que tudo, exemplo, vou falar da minha parte que é de pediatria, né? Então, criança é um ser humano incrível, né? Então, é um ser humano que a gente consegue convencer muitas vezes, né? Na base da conversa, do lúdico. Então, muitas vezes eu preciso, né? eu preciso de pegar outros fatores, né? Saber o que é que ele gosta, exemplo, quando a gente vai fazer um processo, exemplo, de aspiração, né? Que a gente aspira. Então, assim, é um processo que a criança realmente ela vai ter medo. Até a mãe, às vezes, fica assim, meio temerosa, mas a gente explica que aquilo é para o bem da criança, né? Para que ela não possa ter uma piora. Então, eu sempre costumo andar com um dinossauro pendurado aqui no meu pescoço. E sempre falo que eu vou tirar os dinossauros que estão dentro do pulmão dele. Então, a criança, normalmente, ela vai vendo assim, né? Poxa, ela vai tirar dinossauro. E a gente sempre mostra, depois eu mostro para eles, né? O látex que fica lá, a secreção. E eu digo, ó, tá vendo quantos dinossauros que tinha dentro do seu pulmão? Tinha muito dinossauro. Então, assim, a gente vai acabando conquistando as crianças. Tem crianças que a gente realmente não consegue convencer, né? E a gente precisa executar a nossa prática. Então, a gente pede muito a ajuda dos pais ou da equipe que está ali próximo para que a gente possa executar. Mas as crianças, normalmente, são pessoas que a gente consegue convencer, né? Okay. Agora, quando vai partindo mais para a parte de adolescente, aí já é uma conversa, a gente tenta ir conversa ali e entre um acordo. Ok. Natália. Cláudio, assim, na minha parte, eu me uso muito como exemplo. E, assim, é o pior diagnóstico quando a paciente sai da sala do ginecologista ou da mastologista e eu estou lá. E isso seria o serviço da assistência social, mas eu que recebo as biópsias quando chega, eu que costumo, depois da médica, conversar com elas e dizer assim, senta aqui, quer chorar, chora. Chora, pode chorar, porque o primeiro impacto é muito difícil. Mas eu tive câncer. Aí quando eu digo assim, eu tive câncer, faz 3 anos. Aí ela olha pra mim e assim, eu engordei muito depois do câncer. Aí eu chamo uma técnica de enfermagem que trabalha comigo que se terminou o tratamento há pouco. Eu digo, vem cá, Jane. Jane também teve câncer. O tratamento é a sua cura. O tratamento é difícil. Mas vai passar. E daí a gente dá continuidade com as terapias, porque a terapia é vida, né? Acho que hoje é verdade. A gente não... Eu já parei, acho que uns 4 vezes a terapia e continuo dizendo assim, terapia é vida. Hoje eu voltei para terapia e já disse que não paro mais.
Nem se ela quiser me dar alta, eu quero. E assim, é difícil esse. Você olhar para um paciente, você sabe que ela está com diagnóstico, mas aí eu não vou. Eu espero a paciente vir. Quando sai da sala da ginecologista, eu digo, não, eu vou. A gente não pode ser mecânico. E a gente ainda encontra muito profissional mecânico. Ó, tem que fazer isso aqui, tu vai ser encaminhada para tal lugar e acabou. Não. A gente tem que dizer que a paciente vai ficar bem, tem chance de cura, que a família dela precisa dela. Eu uso muito isso. E a gente fala assim, Natália, hoje tu fala do teu câncer com tanta naturalidade. Aí eu digo, eu uso o meu exemplo para ajudar outras pessoas. A gente precisa acreditar que vai dar certo. A gente precisa ser otimista. A gente já está com o mundo cheio de pessoas pessimistas. Então, se o que eu tenho hoje é otimismo e fé para passar para as pessoas, é isso que eu vou dar para elas. Verdade. Que bom, mas bonita a sua história, viu, Natália? Muito bonita. Eu digo sempre. E assim, as minhas amigas de trabalho dizem, Natália, o teu otimismo é o melhor de todos. Eu, primeiramente Deus, eu venci o câncer pela fé e pelo otimismo. E eu acho que outras pessoas também podem. E acontece. Aproveitando já isso que você está falando aí, infelizmente já chegamos ao final. Eu acho que isso vai dar outro programa, viu? Maravilhoso. Com certeza, porque o que tem pessoas me perguntando as coisas aqui tá uma loucura aqui no Zap, aqui, no WhatsApp. Mas, Natália, eu queria saber, queria que você desse as suas considerações finais. O que é que você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que quer chegar onde Natália está hoje, né? Passar toda essa trajetória, todo esse trabalho, todos esses estudos aí. O que é que você tem para dizer para essas pessoas que querem ingressar na área de enfermagem? O que eu quero dizer assim, que a enfermagem é uma profissão muito bonita. Muito bonita a atuação. Quem ama pessoas pode seguir a carreira de enfermeiro. Quem ama o dinheiro, não. Ame sempre as pessoas e pense que aquelas pessoas podem ser sua família um dia. Será o mais difícil e é onde você vai ver que verdadeiramente você ama o que você faz. Toda vez que alguém fala assim, eu quero fazer enfermagem, eu digo, mas por que você quer fazer enfermagem? Não, porque o que eu estou fazendo não dá dinheiro. Eu digo, não, então pare. Enfermagem também não vai lhe dar muito dinheiro. Se você realmente gosta de pessoas, que quer cuidar de pessoas, que quer ajudar pessoas, faça enfermagem. Agora, se você realmente quer só dinheiro, não faça. Verdade. Mas assim, eu estou realizadíssima na minha profissão. Assim, eu amo a minha profissão e digo sempre, eu não fui a melhor aluna. A enfermagem me ensinou a estudar. A enfermagem me ensinou a estudar. E é muito importante. Que bom, Natália. Mais uma vez eu agradeço, viu, por você ter vindo aí, estar conosco aí, ter recebido bem o nosso convite aí. Espero que nos outros programas você esteja também conosco, tá? Gleice, será que Gleice saiu? Eu acho que Gleice bem saiu. Ou caiu, né? Deve ter caído. Então, deve ter caído. Então, eu sei que realmente é uma profissão muito difícil. É uma profissão que realmente requer muito, né? De cada um de vocês, né? Que se doam muito, né? E eu acho que a gente só tem a agradecer, né, pelo trabalho, porque não tem esse que não passe por um hospital, né, e não seja conduzido por uma enfermeira. Então, eu acho que é um trabalho muito lindo, é um trabalho muito bonito, e
além de agradecer a você, queria parabenizar também, porque sei que você é uma pessoa que realmente fala e faz, né? O que você fala, você faz. E a gente vê pelo brilho nos olhos quando você fala da enfermagem, né? Dessa sua profissão. Então, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado a Gleice também, que caiu com certeza, mas muito obrigado a Gleice também. É uma pena que caiu, mas vai ter outras oportunidades também. Obrigado a vocês todos e grande abraço e fique com Deus, gente. E fica com Deus. E abraço a todos os nossos amigos também, né? Todos os nossos amigos que estão entrando aqui que estão entrando na transmissão, né? Todos que estão entrando na transmissão, agradecer a cada um deles. Agradecer a cada um deles que estão entrando, estão mandando aqui as mensagens aqui. Está saindo aqui agora, mas um abraço a todos aí. Espero vocês aqui na quarta-feira que vem aí, com mais um programa. Pode contar. Flávia, parabéns. Obrigado, Flávia. Deus abençoe a todos vocês. E Gleice, eu acho que ainda dá tempo de você falar, Gleice. Fala aí. Muito obrigada pelo convite. Quem quiser ingressar, né, nessa área da fisioterapia, procure saber direitinho, assim como a Natália falou, né? Não dá para ser rico, mas dá para você cuidar de pessoas e salvar vidas, né? Que eu acho que é isso que me motiva todos os dias a levantar da minha cama e trabalhar. É uma caminhada bastante estudo, né? Mas que, se você tiver força de vontade e amar realmente o que faz, vai ter sucesso. Que bom. Minhas amigas, um abraço e mais uma vez obrigado, viu? Por nada. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.